Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão e acordando quinta-feira classificados para um torneio internacional. Isso não acontece desde 2019, né? Então, apesar de não ser a Libertadores, não deixa de ser algo importante para o futuro do Vasco, não deixa de ser algo que a gente tenha que comemorar, principalmente porque o Vasco volta a jogar bem, né? O Vasco volta a ter uma boa atuação e volta a fazer o feijão com arroz. Então a gente vai falar muito sobre o jogo de ontem, os destaques aí da partida, né? O Vasco voltando a ter Coutinho, Alex Teixeira, Jair jogando aí um grande futebol. Teve realmente outros destaques positivos como o Léo Pelé, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Verratti voltando a fazer gol. Então a gente vai falar muito sobre a partida, os pontos que a gente já pode começar a pensar para a temporada do ano que vem, né, para 2025, e vamos falar também sobre outros assuntos, como por exemplo, situação de treinador. Tivemos ali uma reviravolta, um nome forte do futebol brasileiro volta a ganhar força nos bastidores de São Januário. Então a gente vai falar quem é esse treinador que pode estar ganhando aí, né, talvez uma certa força para assumir o comando da equipe vascaína no ano que vem. E vamos falar sobre Marinakis, o bilionário grego já tem representantes no Brasil. Estamos falando de 2 representantes, inclusive um deles já está aqui no Rio de Janeiro, inclusive já teve uma reunião muito positiva com os representantes da 777 e da ICAP ali para poder já adiantar, já avançar na compra ali dos 31% que hoje são da empresa americana. Então a gente vai falar muito sobre isso, né? Vamos falar sobre um cronograma de quando que essa Vasco SAF pode estar sendo vendida, porque já tem uma movimentação muito grande nos bastidores ali, né? Já tem uma expectativa que a gente possa ter um avanço nessas negociações agora nesse mês de dezembro. Então a gente vai trazer todos os detalhes, tudo que você precisa ficar sabendo sobre esse momento do Vasco aí, tanto no Campeonato Brasileiro, mas principalmente para a temporada de 2025. Mas antes da gente dar início ao vídeo de hoje, quero convidar todos vocês que ainda não são inscritos, que não seguem a gente aqui no YouTube, por incrível que pareça, cara, nossos vídeos aqui têm uma audiência média de 20, 30, 40 mil espectadores todos os dias. E nem metade da galera que assiste aos vídeos é inscrita no canal. Eu não sei o motivo, porque você se inscrevendo, você sempre vai ter a possibilidade de ver as notícias, as atualizações. Então, corre lá embaixo do vídeo. Lá embaixo tem um botão vermelho. Clica nesse botão vermelho escrito inscreva-se. Vem fazer parte aqui da nossa família do canal. Não esqueça de ativar o sininho das notificações e deixar o like, né? Aproveitando que o Vascão ganhou ontem, tá todo mundo feliz. Chega junto no like, solta o like lá embaixo para poder ajudar o nosso canal a continuar crescendo e evoluindo. E recado importante pra galera que tá precisando de uma grana. Nossa parceira do canal, a Mais Ágil, ajuda você a sacar o seu FGTS de forma antecipada. Então entre em contato com eles. Primeiro link aqui na descrição do vídeo, que eles vão te ajudar a sacar essa graninha, pagar uma dívida, fazer uma obra, levar a família para viajar agora no final do ano. Então entre em contato lá com a Mais Ágil para poder ter essa possibilidade de sacar essa graninha aí e ter na sua conta bancária, beleza? Então bora dar início ao vídeo falando sobre o jogo de ontem, né? Um jogo que muitos vascaínos, né, até a hora da partida, estavam nem aí. Eu percebi a galera falando, é amistoso, esse jogo não serve para nada, esse jogo aí, poxa, deixa esse jogo para lá. E eu falei, é um jogo importante para o Vasco. Primeiro porque vale classificação para um torneio internacional. O Vasco ontem vencendo, estava garantido na Copa Sul-Americana. E os vascaínos aí, nem todos, mas muitos ali, não estavam nem aí. Eu estava focado, eu estava ligado. E um dia antes do jogo, eu cobrei o treinador Felipe, o treinador interino, que ele mudasse o esquema tático, jogasse no 4-4-2. A gente fez aqui uma live, eu fiz um vídeo e eu abri o jogo. Falei, Felipe, faz o feijão com arroz. Povoa o meio de campo, dá o meio de campo ali, essa estrutura para que o Coutinho possa ter liberdade para jogar e você acaba dando mais liberdade para os laterais. E o que aconteceu? O Felipe ouviu a gente, o Felipe deu ouvidos aí ao torcedor, deu ouvido aqui a mim, né, que pedi essas alterações, e entrou um time ali com 3 jogadores de contenção, Matheus Carvalho, Hugo Moura
e o nosso querido Jair fez uma partidaça e com isso deu liberdade para o Coutinho jogar, deu liberdade para os laterais apoiarem, deu liberdade para o Alex Teixeira, que foi o segundo atacante, jogar mais perto do Coutinho e do Verratti, e o Vasco fez um grande jogo. Primeiro tempo comandou as ações ali, não teve muitas oportunidades claras de gol, e aí no segundo tempo o Vasco segue comandando o jogo, segue comandando ali a partida, e aí acha os gols, né? Um quase gol do Alex Teixeira, que acaba culminando ali na jogada do gol do Verratti, um passe de mágico do Felipe Coutinho. Que passe é aquele, né? Um passe de craque, mostrando que o Coutinho tem muita qualidade, Coutinho voltando à forma física ideal. Cara, pra mim, é um jogador de nível de seleção brasileira para a Copa do Mundo, por que não? É um craque de bola, um jogador diferenciado que depois faz um golaço, né? Um golaço ali numa jogada muito bonita, uma recuperação de bola do Matheus Cocão, um passe, né? Um cruzamento perfeito do Lucas Piton e um golaço do Coutinho ali, né? Batendo de primeira no Coutinho do goleiro ali do Atlético Mineiro. Mas mais do que a vitória, eu acho que a gente tem que comemorar a boa atuação da equipe, que em nenhum momento ali se arriscou, tirando duas bobeiras do Léo Jardim ali, né, numa saída de bola, mas um time que jogou fisicamente falando com muita intensidade, marcando a saída de bola do Atlético Mineiro, dando bote certos ontem. Léo Pelé, cara que eu critico muito aqui no canal pelos erros individuais, cara, talvez tenha feito a melhor partida dele com a camisa do Vasco. João Vitor, muito seguro, saindo para o jogo, dando bote. Nossos dois laterais fizeram partidas médias, não foram as melhores partidas do PH e do Piton, apesar daquele lançamento lindo do Piton. Fizeram partidas ali médias, mas talvez pela mudança do esquema, eles não estavam apoiando tanto nos últimos jogos, então de repente se sentiram um pouco acanhados. Meio de campo do Vasco, nota 10 ontem, partidaça. Cara, Jair, para mim, a melhor partida do Jair com a camisa do Vasco. O que o Jair jogou de bola ontem foi um absurdo. Jogou ali como um primeiro volante, muitas vezes como um terceiro zagueiro, muitas vezes saindo para o jogo, dando liberdade para o Hugo Moura e para o Matheus Carvalho caírem também pelos lados de campo, né? O Hugo Moura é um primeiro volante marcador, mas ontem jogou um pouquinho mais avançado. Jogou ali muitas vezes chegando perto do PH. Partidaça do Hugo Moura, um cara constante, um cara que pra mim todo jogo é nota 8 e ontem não foi diferente, jogou muito bem, marcando, saindo pro jogo. Matheus Carvalho, mais uma boa partida, mais uma boa apresentação, um jogador que se valoriza cada vez mais. Provavelmente o Vasco vai receber muitas propostas pela venda do Matheus Carvalho no final do ano. E ali um Coutinho voltando, na verdade voltando não, para mim o Coutinho finalmente estreando com a camisa do Vasco, finalmente mostrando ser aquele Coutinho que a gente sabe que ele tem condições de ser e que ele vai ser ano que vem, um Coutinho craque, um Coutinho mágico, um Coutinho que se apresenta para o jogo, que corre fisicamente muito melhor, aparentemente ele já mais magro, com mais disposição, e aí a gente chega nos dois jogadores de ataque, o Alex Teixeira, cara, que é outro, que para mim finalmente reestreou com a camisa do Vasco, partidaça do Alex Teixeira, envolvente, marcando, correndo, distribuindo o jogo, dobrando ali com o Coutinho no meio de campo, dobrando com o Verratti lá no ataque, e o Verratti, apesar do primeiro tempo que me irritou um pouco, pela questão dele estar querendo toda hora ali pedir pênalti, inventando ali coisa pro juiz, mas no segundo tempo voltou a ser o Verratti, brigador, com disposição, com vontade, fazendo gol, buscando ali ajudar na marcação. O Verratti tem que entender que ele é homem de área, não tem que sair da área, tem que ficar ali dando trabalho para os defensores das outras equipes, porque o Verratti ali, ele abre espaço para os meias, ele abre espaço para os laterais, para os pontas, e aí foi coroado com gol, tá precisando, né, tirar aquela enhaca, e o Vasco conquista a vitória, e mais do que a vitória, como eu falei, jogando bem, e conquista a classificação para uma Sul-Americana, que não é o ideal, não é o que o Vascaíno quer, mas não deixa de ser um torneio importante. Quem se lembra? Copa Mercosul é a Copa Sul-Americana, mas foi campeão, e até hoje a gente se lembra daquela grande conquista, então se Deus quiser, essa conquista que a gente pode vir a ter ano que vem, possa ser aí um reinício, né, dessa história que ficou parada por muito tempo, aí, sem muitos títulos de expressão, e que a gente possa, aí, se Deus quiser, tá montando uma grande equipe. E já falando nisso, né, antes da gente passar aqui para o próximo assunto, que é a situação de treinador e a situação do Marinakis, né, o Marinakis, que é o bilionário grego que tá aí doidinho para comprar a SAF do Vasco, e tem novidades sobre a situação do Marinakis, novidades muito boas para quem está torcendo para ele comprar o Vasco, novidades muito boas. Fica com a gente até o final que você não vai perder essa novidade. Mas, antes disso, deixar um recado. Tá vendo essa camisa que eu estou usando aqui agora? Essa aqui mesmo, camisa branca de jogo aqui, linda, linda, linda. Hoje, essa camisa pode ser sua. A gente vai sortear seis camisas dessas para participar aquele esqueminha.
tem que se cadastrar na Estrela Bet. Estrela Bet, parceiro do canal. Primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, tem o link da Estrela Bet. Clicou no link da Estrela Bet, se cadastrou, tá participando. Quer aumentar a sua chance de levar uma camisa dessa para casa? Faz um depósito, pelo menos R$50. Você vai aumentar a sua chance em 10 vezes de levar essa camisa para casa. E além de você aumentar a sua chance em 10 vezes de estar ganhando essa camisa com qualquer valor depositado acima de R$50, você dobra o valor do seu depósito. Depositou 50, vai ganhar 100. Depositou 100, vai ganhar 200. Depositou 200, vai ganhar 400. Depositou 1.000, ganha 2.000. Primeiro comentário fixado, link da Estrela Bet, faz o cadastro, participa do sorteio, ganha essa multiplicação aí do seu depósito. E ó, detalhe importante, último jogo, Vasco e Cuiabá, se o Vasco vencer e terminar o Campeonato Brasileiro na 9ª colocação, tem uma coisa que muita gente está deixando passar despercebido, tá? O Vasco pula a Copa do Brasil, de ter que entrar na primeira fase e entra direto na 3ª fase. Então é um jogo importante contra o Cuiabá também. Você pode estar ganhando uma grana fazendo sua aposta lá na Estrela Bet. Então não perca tempo. Primeiro comentário fixado, faça o cadastro para poder participar do sorteio hoje à noite, beleza? Falar sobre treinador. Situação de Luiz Castro. Luiz Castro não respondeu ao Santos e parece que também não agradou aí a possibilidade de treinar o Vasco. Então parece que nesse momento o Vasco deixa o Luiz Castro de lado, parece que o Luiz Castro só quer responder aí sobre o futuro dele no meio de dezembro, ou seja, daqui a 10 dias ali, daqui a 15 dias. Então parece que a situação do Luiz Castro deu uma esfriada e quem ganhou ontem tração, quem ganhou ali força nos bastidores do Vasco foi o treinador Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, né? Que, cara, todo mundo conhece, multicampeão como jogador, multicampeão como treinador, campeão da Libertadores pelo Grêmio, começou a carreira como treinador do Vasco, então ele tem muita gratidão, né, pelo Vasco, teve um rebaixamento pelo Vasco também, isso a gente faz parte, tem que falar, mas é um grande técnico, cara, um grande técnico, conhece de futebol brasileiro, é um cara que é muito bom de vestiário, fala a linguagem dos jogadores, e é um cara que também participa muito na contratação de jogadores, né, um cara ali que tem essa facilidade, cara, o Renato Gaúcho pega o telefone, pum, bota aqui no ouvido aqui, ó, liga para jogador, liga para empresário, tá entendendo? Ele pega e fala assim, ó, pô, tô querendo que você venha jogar no Vasco, vai ajudar, não sei o quê. Então é um cara que pode ajudar nisso também, nessa reestruturação, nessa reconstrução do Vasco, e o nome dele volta a ganhar força. Ele não deve continuar no Grêmio, deve ser aí desligado do Grêmio assim que o Campeonato Brasileiro terminar, e é um nome muito forte dentro do Vasco nesse momento, né? Não tem muita rejeição entre os jogadores, não tem muita rejeição entre a diretoria, e é um cara que tem muita rejeição da mídia. E talvez isso seja até um bom sinal, né? Um bom sinal, porque o Renato é um cara que bate de frente, fala a verdade, não tem papas na língua, é um cara que me agrada muito, já falei, já dei minha opinião, é a minha primeira opção. Mesmo com a situação do Luiz Castro, eu ainda acho que o Renato Gaúcho é o nome ideal para assumir o comando técnico do Vasco, e talvez a gente tenha novidades aí nos próximos dias. O Campeonato Brasileiro termina no final de semana, talvez aí depois do desligamento dele do Grêmio a gente possa ter algo mais real aí sobre a vinda dele para o Vasco. E agora falar sobre a situação da SAF do Vasco, né, cara? Porque ontem foi um dia que tivemos desdobramentos, tivemos novidades, e novidades, ó, para quem tá querendo que o Marinacks compre a SAF do Vasco, novidades positivas. Vamos lá, explicar para vocês. Como vocês sabem, o cenário hoje da venda da Vasco do SAF é a seguinte: existem quatro interessados, quatro negociadores nesse momento que estão querendo comprar a SAF do Vasco. Tem um grupo que é um grupo árabe. A gente não sabe qual é o grupo, a gente não sabe se é o Emir, que é o dono do PSG, se é o dono do Newcastle, se é o dono do Al Nassr, a gente não sabe quem é. Tem um grupo árabe que está interessado, que está negociando. Tem um grupo americano, um grupo dos Estados Unidos, que a gente também não sabe qual é o grupo, né? Se é o Fenway Group, a gente não sabe qual nesse momento, a empresa lá dos Estados Unidos. Tem um grupo italiano, que é comandado pelo Andrea Radrizzani, que hoje é o dono do Sampdoria da Itália, já foi dono do Leeds United. E tem o grupo do bilionário grego, que é o Evangelos Marinakis. E, cara, a situação é o seguinte: o grego ontem deu uma entrevista lá na Sky Sports da Inglaterra, e eu vou ler aqui o que ele falou sobre a situação do Vasco, e depois eu vou trazer notícias para vocês sobre a situação da evolução das negociações. Mas antes, faço questão de ler o que o grego falou, vou botar na tela aqui. Então deixa eu ler aqui na íntegra, palavras do Marinakis na entrevista dele. Ele botou aqui, ó: há
discussões, existem negociações para comprar o Vasco. E o que eu posso dizer é que qualquer coisa em que eu queira me envolver precisa ser algo grande e algo importante. A tradição do clube é muito importante e sempre faz mais sentido para mim administrar do que possuir. Mas em grandes clubes, onde estamos falando de milhões de torcedores, você não considera isso como uma propriedade, ou seja, ele não está falando que ele vai ser dono do Vasco, ele está falando que ele vai fazer parte do Vasco. Muito bacana, né? Muito legal ele falar isso. Ele falou, não posso usar a palavra que comprei o Vasco, que eu comprei o Olympiacos, ou que eu comprei o Nottingham Forest. Isso é algo enorme e para todos os torcedores, para milhões de pessoas, então eu não posso ver isso como um negócio. Eu tenho que ver isso como uma paixão, ou seja, ele entende de futebol, ele entende de torcedor. Olha que coisa maravilhosa, que coisa bacana o cara falar um negócio desse, parecido com o John Textor no Botafogo, né? E ele termina falando, é muito importante em qualquer coisa que eu esteja envolvido, ser um time que tem uma grande torcida. Portugal é uma exceção, que ele comprou o Rio Ave e ele falou, é um time menor, mas que precisamos fazer desse time menor também estar ali entre os top times de Portugal. É muito importante para nós o mercado brasileiro, é muito importante. Então essas palavras do Marinakis, e aí a gente traz uma notícia muito positiva que é a seguinte, o Marinakis, ele já tem 2 representantes no Brasil nesse momento negociando com o Vasco. Um deles é o empresário Giuliano Bertolucci, que é o maior empresário brasileiro na atualidade. Por exemplo, Giuliano Bertolucci, que participou da venda do Andrei Santos lá para o Chelsea, na Inglaterra, foi o Giuliano Bertolucci que, cara, trouxe vários e vários jogadores para o Flamengo, já vendeu muitos jogadores para Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City. É um cara que tem muita influência, muito networking, e ele foi um dos escolhidos pelo Marinakis para ser o interlocutor, para ser ali a pessoa que vai tocar essas negociações em português. E também já temos um representante grego. O Evangelos Marinakis mandou o CEO, né, que é o presidente das empresas dele lá na Grécia, para o Brasil, já está no Rio de Janeiro, é o Dimitri, informação trazida pelo Flávio Dias, o cara já está no Rio de Janeiro, já inclusive teve uma reunião muito positiva, muito boa, com os representantes da 777/ACAP, né, que tem ali 30 e poucos % das ações da Vasco SAF, e nessa reunião parece que já evoluiu para que o grego possa comprar esses 30 e poucos %, né, e já se tornar um sócio minoritário e, consequentemente, depois assumir, né, o restante da Vasco SAF, comprando o restante direto com o clube associativo. Então, muito positivo, muito interessante. O grego ele não quer perder tempo e isso pode fazer com que os outros interessados, o grupo americano, o grupo árabe e o grupo italiano, também tenham que acelerar, também tenham que ver, né, como prioridade agilizar essa negociação e colocar o mais breve possível, o mais rápido possível, uma proposta nas mãos do Pedrinho. Porque a partir do momento que um desses 4 investidores coloca uma proposta na mesa, uma proposta oficial para comprar o Vasco, os outros 3 ou vão ter que desistir do negócio ou vão ter que tentar bater a proposta desse outro interessado. Então, notícias positivas, está caminhando muito mais rápido do que a gente imaginava, com muito mais agilidade, com muito mais velocidade, e eu acho que isso vai muito pela questão do grego querer talvez já participar da administração do Vasco nessa janela de transferências do final do ano e do começo do ano de 2025. Então, notícias positivas, notícias interessantes. O Edu Gaspar, que foi contratado pelo Marinakis, que tirou o Edu do Arsenal para poder ser o CEO ali dos clubes ali, dos clubes que hoje já são administrados pelo Marinakis, também tem uma influência muito grande. O Edu Gaspar é um cara muito sério, muito inteligente, um cara que passou por seleção brasileira, passou pelo Arsenal e vai se envolver nessa negociação com o Pedrinho também. Então tudo isso me leva a crer que a gente possa ter um avanço positivo, um avanço veloz agora no mês de dezembro aí, para que o Vasco possa ter essa venda sendo consumada, sendo concretizada aí nos próximos meses. Então, notícias muito interessantes. E ó, não vai embora, o vídeo ainda não acabou. Vou deixar com vocês aqui agora uma entrevista com o Pedrinho, nosso presidente. Pedrinho deu uma entrevista, e também com o técnico Felipe Maestro após a vitória de ontem. Então não vai embora, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal lá embaixo no botão vermelho, faça o seu cadastro na Estrela Bet, no primeiro comentário fixado, para ganhar uma camisa dessa hoje à noite. São 6 camisas sendo sorteadas. E agora, entrevista com o Pedrinho e depois com o Felipe Maestro. Um abraço, tamo junto. Fazer algumas colocações aqui. Primeiro, agradecer muito
de forma muito particular, agradecer muito a Deus por um ano muito duro, né, em todos os sentidos, e ter suportado bem, ter sido resiliente para a gente, obviamente, fazer um bom trabalho. Eu queria agradecer muito ao torcedor vascaíno, e eu vou explicar o porquê dos agradecimentos. Muito mesmo pela dedicação com o clube, pelo engajamento com o clube, pela paixão com o clube. A torcida do Vasco é o nosso maior patrimônio e em todos os momentos ela nunca deixa o clube de lado. E essa é a grande marca do Vasco, é o seu torcedor, que muitas vezes nos carrega, na maioria das vezes nos carrega. Eu queria agradecer aos jogadores e explicando o porquê desses agradecimentos. Foi um ano onde muitas coisas podem ter passado na cabeça deles, pelo que aconteceu com o clube, onde nós tínhamos um sócio, e esse sócio acaba entrando em falência, e obviamente dependeria muito deles acreditarem no que eu falaria para eles. E como o futebol tem muitas pessoas que não têm credibilidade e usam da mentira, eles tinham o direito, obviamente, de não acreditarem no que eu estava falando. Então a gente saiu de uma situação muito difícil no início da temporada, e deixando claro, só antes de eu completar esse raciocínio, que o objetivo do Vasco é sempre brigar por títulos, por grandes conquistas. Esse vai ser sempre o grande objetivo do Vasco. Mas mostrando o cenário desse ano, foi um ano onde um sócio sai, no começo com muita dúvida para as pessoas, para mim obviamente não, e obviamente os atletas também teriam uma dúvida. Isso mexe muito com a cabeça do atleta, né? O que vai ser do clube, se vai ter dinheiro, se vai pagar em dia, se não vai, se vai chegar um novo sócio, como é que vai ser. E a gente sai de uma situação muito difícil no início da temporada, consegue reagir dentro da competição, e depois de 13 anos, se eu não me engano, chega numa semifinal de Copa do Brasil, e a gente já, independente do que aconteça na rodada, já está numa competição internacional desde 2019, que o Vasco não se classificava para uma competição internacional, e nosso objetivo, devido à pontuação do início da temporada, era uma classificação para a Libertadores, mas isso não aconteceu. Mas para deixar claro que os jogadores estão de parabéns por todo esse turbilhão de emoções, eles tiveram uma reação muito importante dentro da competição. E eu quero fazer um agradecimento especial aqui ao Felipe, por ter aceito a responsabilidade desses 3 jogos, num momento muito difícil da vida pessoal dele, onde ele perdeu o seu Jorge e o Alexandre, seu pai e o seu irmão. O seu Jorge, que muitas vezes foi um pai para mim, e o Felipe passou a madrugada também no dia do falecimento do seu irmão, agilizando todo o processo do enterro. E eu falei com ele que ele não precisava dar treino, que ele poderia abrir mão dos 3 jogos, porque é uma coisa muito grave na questão familiar. E na madrugada que ele passa com o irmão, ele vem de manhã, dá o treino e depois vai para o enterro do seu irmão. E num mês só ele perde 2 familiares muito importantes. Então eu só vim aqui fazer esses agradecimentos, em especial ao Felipe por ter aceito esses 3 jogos num momento tão difícil. A palavra é dele, tá? Obrigado. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória. Queria que você me falasse da estratégia de 3 volantes, o Jair, o Cocão e o Hugo Moura. A ideia era de conter o meio campo para o Malandro chegar no Hulk. Não, boa noite. Na realidade, o Atlético é uma equipe muito perigosa. É uma equipe que já tem uma plataforma bem definida para jogar. Gosta de ficar com a bola. Então a gente tentou criar uma superioridade numérica no meio para a gente tentar ficar mais com a bola e tirar esse ímpeto do Atlético. E graças a Deus deu tudo certo. O Jair conseguiu, com a sua experiência, com a sua qualidade, controlar bem as ações. Ele ajudava tanto na parte defensiva, porque o Hulk e o Davidson estavam ali no mano a mano com um zagueiro, mas também ele era um homem a mais no meio campo. Então, graças a Deus, a nossa estratégia deu certo e está todo mundo de parabéns pela atitude dentro de campo. Tudo bem, Felipe? Boa noite. Adília Velar, do canal Aqui Se Fala de Vasco. Enfim, o 4-4-2, o 4-1-4-1 saiu, que tanto o torcedor queria, que era um meio campo um pouco mais ali compacto, com o Coutinho podendo ter alguns companheiros para poder dialogar. A gente viu o Coutinho hoje leve, jogando o tempo inteiro, porque não precisou percorrer tanto o meio campo quando a gente jogava no 4-2-3-1, no 4-3-3. Queria saber até em que momento você compreendeu essa mudança, né? Porque no último jogo a gente não jogou dentro dessa formação. Você até explicou que o Ryan vinha por dentro, também o menino Maxwell Alegria também jogou puxando para dentro.
Eu queria saber em que momento você percebeu que deveria fazer essa mudança e se essa mudança, aí o torcedor está muito na pergunta, não no seu caso, que você só tem 2 jogos, mas não foi muito tarde. A gente acabou perdendo uma chance de ir para a Libertadores, porque o jogo de hoje, se ele é repetido com mais 5, 6 rodadas, automaticamente a gente teria pontuação para isso. Na verdade, cada jogo se transforma de uma maneira diferente. Primeiramente, acho que o primordial foi a atitude dentro de campo dos atletas, independente de formação estratégica, acho que a atitude dos jogadores dentro de campo fez com que as coisas acontecessem. Eles são os protagonistas da partida. Em relação ao 4-4-2, são jogadores de características diferentes. O Jair, pela sua experiência, ele conseguiu controlar bem o jogo. A gente criou uma superioridade numérica, como eu falei antes. O Atlético é um time que gosta de ficar com a bola, é um time muito perigoso. Então, eu acredito que o Atlético é muito mais perigoso com a bola do que sem a bola. Então, a gente tentou criar superioridade numérica dentro do meio campo. O jogo associativo ter um pouco mais, a gente perdeu um pouquinho de profundidade, porque o Alex é um jogador também que flutua bem, ataca o espaço, mas não tanto como um extremo, mas a estratégia deu certo e acho que está todo mundo de parabéns pela atitude que teve dentro de campo. Felipe, antes de mais nada, que satisfação te entrevistar como técnico, depois de jogador do Vasco, seleção brasileira, boa sorte aqui na sua carreira. A vida muda de minuto a minuto, existe esse ditado, e o Léo Pelé, que era tão contestado pelo torcedor, teve um nome gritado após, no popular do futebol, parar o Hulk, o principal jogador do Atlético. O que você diria para o torcedor vascaíno? Eu diria, o Léo para mim sempre foi um grande jogador. O Léo começou comigo no Fluminense em 2013, na lateral esquerda. O Léo Pelé é um grande jogador. Realmente, ele oscilou em alguns momentos, normal, mas é um atleta que tem um potencial muito grande, um zagueiro canhoto com a velocidade que tem, com a qualidade dele. É difícil você achar no mercado. Em algumas partidas ele foi bem, mas em alguns momentos a equipe adversária acabou fazendo um gol e as pessoas queriam culpá-lo de uma derrota, mas não. Eu acho que é um jogador sensacional, um jogador que eu espero que continue no Vasco, porque realmente achar um zagueiro da qualidade dele é difícil. Então o Léo está de parabéns não só hoje, mas como todo ano aí pelo que ele passou. É um atleta que tem muito ainda para nos ajudar. Espero que ele continue. Felipe, boa noite. Marco Vasconcelos do canal Atenção Vascaínos. Queria te fazer 2 perguntas. Primeiro, em cima até do que o Pedrinho falou, que foi citado pelo Wellington, a tua chance de ser o técnico do Vasco, uma coisa que era o teu sonho, e o quanto te trouxe de satisfação. Claro que teve aquele primeiro jogo com o Atlético Goianiense, mas numa semana complicada, e hoje com a vitória, com o São Januário pulsando, como é que fica o sentimento do treinador, mas também do torcedor do Vasco, Felipe? E sobre a parte tática, se você me permite também, muito se falou do Jair, já nas 2 últimas respostas, você citou um pouquinho o Alex Teixeira, e queria também te perguntar sobre 2 coisas que eu percebi no jogo com o Atlético Goianiense e hoje também. Além da presença do Alex naquele jogo no segundo tempo e hoje, isso fez com que o Verratti jogasse mais, que ele tinha mais companhia. O Coutinho encostou e o próprio Alex, e essa tentativa, que acredito tenha sido uma orientação sua, de usar mais o Verratti também como pivô, para ele proteger a bola para os caras que vêm de trás. Por favor, essas 3 questões. Vamos lá, uma de cada vez, porque senão eu acabo esquecendo. Não, a idade vai chegando. Eu te lembro qualquer coisa. A primeira foi da tua parte emocional, de ser técnico e vencer pela primeira vez aqui. Marquinho, na realidade, assim, fui criado aqui, fui nascido aqui, para ser uma semana e um mês muito ruim, perder meu pai e meu irmão, mas eu sou Vasco, eu tenho que ajudar o Vasco. O Vasco nesse momento, desculpa, gente, precisou de mim, independente da função, eu vou ajudar o Vasco da melhor maneira possível. Então, Pedro falou aqui em relação a abrir mão de ajudar o Vasco. E com certeza meu pai e meu irmão ficaram muito felizes pela minha atitude. Sobre a parte tática, vamos lá. Com certeza, vai de, como eu falei ali na última, na colocação do seu companheiro, a gente tentou povoar o meio, ter uma superioridade numérica e também ter uma companhia a mais para o Veguete. Isso facilitou. A gente via que quando você joga com o extremo, você ganha velocidade pelo lado, mas você acaba perdendo a superioridade numérica por dentro. E graças a Deus a gente conseguiu equilibrar esse aspecto. A gente ganhou um homem a mais no meio campo com o Jair, ajudando tanto na marcação, mas também na saída de bola. E o Coutinho, o Alex, se conectam muito bem e fizeram companhia ao Veguete. Isso facilitou bastante, a equipe cresceu, a gente deu amplitude com os laterais, com o Piton e com o PH.
e a gente criou superioridade numérica e isso ajudou bastante, porque era a nossa estratégia. O time do Atlético é uma equipe muito qualificada, de grandes jogadores, e se você deixar eles empurrarem a gente para trás e com a qualidade dos jogadores dele, eles são muito mais perigosos. Então a gente tentou tirar um pouco a bola do adversário e tentar controlar o jogo. Boa noite, Felipe, Amadeu dos canais Na Torcida Vascaínos e Sandro Gama Esporte Clube. Meus sentimentos, tá? Obrigado. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Hoje nós vimos um time mais intenso, mais compacto, diferente do último jogo. Qual foi o fator predominante dessa mudança do jogo de sábado para o jogo de hoje? Sendo que hoje nós vimos um Vasco que realmente é aquele Vasco que a gente gostaria de ver da tua época. E para mim, eu estou com 56 anos, e para mim você foi o melhor lateral esquerdo que eu vi jogar. Eu vi grandes laterais jogar. Eu queria ver isso, porque eu vejo às vezes uma dificuldade no PH. O PH é um lateral direito destro. Ele sempre pega essa bola para dentro com a perna esquerda. Isso é dele ou é o treinamento que é feito dessa forma? Obrigado, Felipe. Vamos lá. Primeiro, essa pergunta foi dessa mudança. Qual foi o fator A predominante? gente trabalhou durante esses pouco tempo para trabalhar, mas depois do Atlético Goianiense a gente passou um vídeo de correção da parte defensiva, um ajuste de todo mundo andar junto, não ficar muito espaçado. Óbvio que o Jair contribui muito com isso, pela sua experiência, por ter um homem a mais. Então a gente trabalhou muito as linhas andarem junto, não deixar espaço para flutuar. No jogo contra o Atlético Goianiense a gente deixou muito espaço, então ficava fácil para o adversário flutuar. Eu acho que a atitude dos jogadores dentro de campo foi fundamental, independente de estratégia, organização, a atitude dos jogadores e a torcida incentivando foi fundamental. São eles que fazem a diferença. Então, eu acho que está todo mundo de parabéns em relação ao que jogou. O Paulo Henrique, ele é um jogador, é um lateral de força, ele não é um lateral de drible. Então, qualquer situação dele, é óbvio que a gente tem que trabalhar até ele para a carreira dele, mas ele é um lateral diferente, de força física. Então, quando ele para a bola, o adversário para, ele tem um pouco de dificuldade de tentar o drible. O cara marca o fundo, aí automaticamente ele tem que trazer para dentro. Então, é característica do atleta. A gente está tentando trabalhar que é melhor ele receber no espaço. Ele é realmente um jogador muito potente, muito veloz. Quando ele para a bola, é normal que ele tenha um pouco de dificuldade, porque ele não é um lateral driblador, é um lateral de potência. Boa noite, Felipe Sérgio, do podcast Cruz Maltino. Parabéns pela vitória. Em que momento você decidiu a titularidade do Alex Teixeira? No final da última partida, nos treinamentos, que hoje ele demonstrou que mereceu a titularidade, né? O Alex, assim, antes quando eu estava fazendo a outra função, já vi o Alex treinando bastante, se dedicando, merecendo uma oportunidade. Ele fez por onde? Acho que o jogador, ele se escala. O jogador tem que querer. É óbvio que às vezes, eu entendo que eu já fui atleta, às vezes o jogador não está jogando, ele relaxa um pouquinho, mas a gente tem que sempre tirar da zona de conforto. O Alex é um exemplo, se dedica bastante. Ele fez por merecer. Quando surgiu a oportunidade, ele tinha tido antes uma oportunidade, mas com pouco tempo, se não me engano. No Atlético Goianiense ele entrou no intervalo do jogo e mostrou e mereceu ser titular. Assim, o jogador, ele tem duas situações para fazer. Ou ele relaxar e me dar razão, por ele não estar jogando, ou ele fazer por merecer e ser oportunizado. Foi o que aconteceu com o Alex. O Alex vinha treinando muito bem, entrou no jogo muito bem. Ele tem uma conexão muito boa com o Coutinho, isso facilita. Já jogam junto há bastante tempo, se não me engano, são oriundos da base, acho que da mesma geração. Acredito que seja. Um ano ali mais novo, Coutinho, 2, não sei, enfim. Mas você via no dia a dia a interação dos dois, isso facilitou bastante. Mas é o jogador que se escala. Eu apenas coloco quem está merecendo. Boa noite, Felipe. Ele fez por merecer, tá? Boa noite, Felipe. João Guerra, do GE. Globo. A gente, na coletiva, tem falado muito de alguns jogadores até uma certa redenção. Foi o caso do Léo Pelé, por exemplo. A gente falou aqui agora sobre outros jogadores, até o Paulo Henrique fez uma boa partida. A gente queria falar um pouco agora sobre dois jogadores que tiveram nessa partida uma redenção da temporada. É o caso do Jair, que, se eu não me engano, essa é a primeira partida dele como titular depois da volta da lesão, que foi um jogador super ovacionado pela torcida, e outro jogador que foi muito ovacionado foi o Paulinho, que retornou de lesão e entrou nos minutos finais. Eu gostaria que você falasse justamente desses dois jogadores, como é que eles vão poder ajudar o Vasco nesse último jogo e a partir da próxima temporada no elenco, principalmente agora que o Vasco vai ter uma competição internacional depois de 5 temporadas. Na verdade, assim, você vê, na época que eu jogava, eu vi o Pedrinho, né? Passou por, se eu não me engano, 3 cirurgias, 2 aqui no Vasco. O sofrimento que é desses atletas ficarem fora. E a força de vontade de voltar. Porque realmente fisioterapia é muito chato. Acho que alguns de vocês já precisaram. Realmente você tem que ter uma perseverança. Um dia você está melhor, daqui a pouco cai um pouquinho, sente um pouquinho de dor. Então a gente vê no dia a dia, eles eram os primeiros a chegar, os últimos a sair. Eram, assim, são jogadores, assim, muito importantes. Acho que o Vasco sentiu muito
a ausência desses dois atletas num bom período aí desse ano. São jogadores que são fundamentais no nosso elenco, são jogadores experientes, com qualidade, com uma identificação com o torcedor, principalmente o Paulinho. Então, eles fizeram por merecer. O Jair já estava um pouco mais à frente. A programação, eu até tinha conversado com o Paulinho, porque eu entendo, eu fui atleta, eu sei como é que é, o Pedrinho sofreu muito quando atleta. A programação era, eu falei, Paulinho, se tudo correr bem, no Atlético Goianiense você vai entrar, para você desfrutar desse momento. Porque, se não me engano, 10 meses, né, sem poder atuar, realmente é um sofrimento muito grande. 10 meses, sei lá, todo dia, fazer fisioterapia, musculação, tem dia que dói, tem dia que está melhor, enfim. É um turbilhão de emoções para esses atletas. Ele fica preocupado se vai voltar, a confiança ainda não está 100%. E eu falei, se tudo correr bem contra o Atlético Goianiense, você vai desfrutar desses momentos. 15, 20, 10, enfim, não importa. Infelizmente não foi possível, mas graças a Deus hoje deu tudo certo. E ali eu chamei ele, falei, ele até me agradeceu. Eu falei, cara, desfruta desse momento. Vai lá, ganha confiança, ajuda seus companheiros. Então acho que meu papel é só facilitar e ajudar ele nesse momento maravilhoso, desse retorno. Boa noite, Felipe, tudo bem? Parabéns pela vitória. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Eu queria que você assim falasse se teve alguma conversa no vestiário depois dessa virada de chave do Vasco pro primeiro tempo e pro segundo tempo, e de repente se no jogo contra o Cuiabá você pode utilizar de repente o Payet e o Felipe Coutinho juntos. Obrigado. Vamos lá. No intervalo, não falei muito em relação a isso, porque a equipe estava muito bem, só não tinha saído o gol. A intensidade, a marcação, a posse de bola, acho que a gente só corrigiu uma ou outra situação do posicionamento, do Jair, principalmente no meio campo, de poder atacar um pouquinho mais o espaço, o Alex Teixeira, de flutuar, encontrar um momento certo. Somente quando a gente empurrava o Atlético para o terço final, a gente teve um pouquinho de dificuldade, principalmente no 1 contra 1, no terço final, um passe de profundidade em pouco espaço, realmente é muito difícil. Mas o ajuste foi muito pouco, até porque o primeiro tempo eles foram muito bem. No segundo tempo, depois do gol, a gente conseguiu ter mais espaço, que é natural. O Atlético, uma equipe que gosta de jogar bola, teve que sair um pouco mais. Então acho que está todo mundo de parabéns pelo que apresentou o jogo todo. Então, a outra pergunta foi sobre se você, de repente, contra o Cuiabá na última rodada, você pode utilizar, de repente, o Payet e o Felipe Coutinho juntos. Eu acho que assim, usar o Payet e o Coutinho durante o jogo, a gente tem intenção. Mas eu acho, de começar jogando, não acho bom pra gente, porque eu não posso abrir mão de dois jogadores de referência em algum momento do jogo. Em circunstância do jogo, eles podem jogar junto. Mas começar jogando, eu acho que o Vasco perde muito. Ganha em qualidade, mas em algum momento do jogo, eu vou ter que tirar os dois. Então a gente tem que encontrar esse equilíbrio. Os dois são muito importantes para o Vasco, mas em algumas circunstâncias do jogo, os dois vão jogar junto, como jogaram no Atlético Goianiense. Mas você começar jogando com os dois, eu acho que a gente perde um pouco. A gente ganha em qualidade no início do jogo, mas em algum momento, durante 90 minutos, como o futebol está intenso, eu acho muito ruim. Obrigado. Felipe, boa noite. Boa noite. Eu queria conversar com um pouquinho sobre Coutinho, né? Ele finalmente conseguiu marcar na Paulina depois de 14 anos, que tinha sido lá em 2010, né? E eu queria que você ficasse como simpático pelo jogador também, né? Porque ele tinha marcado na Arena MRV, ele tinha marcado no Clássico, mas eu acredito que para ele era mais válido marcar aqui, né? No lado da torcida, no Vasco, na barreira, na famosa barreira. Eu queria que você comentasse um pouquinho assim. Vamos lá, Coutinho, assim, é um cria, né? Acho que com certeza ele se cobra bastante, vinha se dedicando bastante, teve algumas lesões, alguns desconfortos, é normal essa oscilação dele, porque ele não fez pré-temporada. Eu acredito que o Coutinho vai nos ajudar muito mais ano que vem, quando ele fizer uma pré-temporada. É um jogador que se cobra muito, e a gente até conversou com ele na época que ele começou a sentir um desconforto. A gente falou, cara, fique tranquilo, você está se cobrando muito. A gente quer que você ajude, mas o seu ano, acredito eu, vai ser ano que vem muito melhor, porque você vai poder fazer uma pré-temporada. Mas é um jogador que, se ele estiver feliz, ele vai ajudar bastante. E um jogador que tem um emocional de relação com o Vasco muito grande, então ele precisa do carinho do torcedor, e a partir do momento que ele se sente importante, ele é o Coutinho que todo mundo está acostumado a ver. É óbvio que não é um Coutinho de 18 anos de idade, 19, mas é um jogador que pode fazer diferença pra gente. Felipe, parabéns pela vitória. Lineker Hermione, canal Mário Coelho Vasco. Você vem de uma função um pouco mais íntima, né, com a diretoria, que é o diretor técnico, um pouco mais do que o treinador. E na relação passada, do jogo contra o Atlético Goianiense, você não trouxe para a partida o Rojas, o Rossi e o Galdames. Sim. Isso traz, né, a questão da saída desses jogadores logo em seguida. Dessa vez, você repetiu a não
escolha do Emerson na lista de relacionados, também tem outras figuras como o Jean Davi e, se eu não me engano, tem o que também figurava como um dos relacionados, o Vitor Luiz. Isso sinaliza também a saída desses atletas no momento dessas escolhas, no qual você tem mais intimidade próxima com a diretoria? Não, na realidade, assim, vamos lá, são coisas diferentes. No jogo passado, foram escolhas técnicas, minhas. Para essa partida, como já passou, foi... a gente chamou os atletas que não vão fazer mais parte do planejamento de 2025. Hoje, sim. De repente você não pode não querer acreditar, mas no jogo passado foram escolhas técnicas. Como o Emerson foi escolha técnica. Mas para o jogo de hoje, jogadores que não vão fazer mais parte do planejamento e, juntamente com as minhas escolhas técnicas, ficaram de fora. Eu acho que o Vasco precisa de todos são importantes, mas o dia a dia, como eu falei antes para um companheiro seu, eles que se escalam. Assim, o jogador, ele se dedicando, ele mostrando que merece a oportunidade, a gente vai oportunizá-lo. Mas, nesse caso aí do Galdames, principalmente do Rojas e do Rossi, eram jogadores que a gente não estava contando e a gente, como entrou no mês de dezembro, a gente preferiu, em respeito aos atletas, comunicá-los para que eles possam seguir a vida deles. Aqui, Felipe, boa noite. Jonathan, BTB Esportes. Trazer alguns números importantes, né, dessa partida de hoje. O Vasco consegue quebrar alguns tabus. São eles 5 jogos sem vitória, 6 jogos sofrendo gols, 6 jogos sem o Pablo Baverrete fazer gol, 8 jogos sem o gol de Felipe Coutinho, 14 jogos sem assistência do Piton. Queria saber a relevância, a importância que tem esse jogo e qual é a resposta que o time trouxe, inclusive até para a torcida, num jogo como esse. Acho que o primordial, como eu falei antes, foi a atitude dos atletas. Acho que a atmosfera toda ajudou. Acho que o torcedor viu que desde o primeiro minuto até o último, a vontade de vencer, a atitude dentro de campo, algumas situações da parte de organização tática facilitou. A gente teve mais gente no meio campo, como eu falei antes, criamos superioridade numérica, tivemos o Alex Teixeira mais próximo do Veguete, para ele não ficar isolado, somente nas bolas cruzadas, porque o Veguete é um excelente cabeceador, então as pessoas acabam já grudando nele, então isso... com o Alex ali próximo, chamou a marcação do adversário, fez companhia. Acho que foi um somatório de tudo. A atmosfera, a atitude dos atletas, a atitude do torcedor incentivando cada vez mais, contando, a parte de organização tática, os jogadores cumprindo funções. Então acho que foi um somatório disso tudo, com que acabou acontecendo uma bela partida de toda a equipe. Obrigado, Felipe. Beleza?